Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, me recordo que quando eu era criança acontecia muito de uma parente, geralmente uma de minhas tias ou uma vizinha, chegar à porta de nossa casa. Ela chamava ali até meio que desesperadamente a minha mãe e dizia: no mercado tal está tendo óleo de cozinha, no mercado tal está tendo manteiga. Aliás, vinha quase tudo em lata, né? Eram latas de óleo, latas de manteiga. Depois é que a coisa foi migrando para essas embalagens de plástico, como a gente tem hoje. E então minha mãe estava ali a fazeres domésticos e ela pedia para mim, ou pedia ao meu irmão, que fôssemos rapidamente ao supermercado. A gente ia sem o dinheiro e ficássemos ali segurando duas latas de alguma coisa. Eu tenho uma imagem muito vívida na minha cabeça, eu segurando duas latas de manteiga. Tomar aqui um café, aliás, que está muito caro o café. Isso tem a ver com o tema também que nós vamos abordar aqui. Aliás, fumar também, né? Fumar e beber, porque o tempo, as coisas como vem caminhando, cara, eu acredito que o tempo será sombrio. Olha aí, é café, tá vendo? Eu estou aqui ostentando café. Mas em resumo, eu não entendia por que isso acontecia, por que eu tinha que sair correndo de casa para pegar e segurar alimentos, porque alguém gritava na porta de casa que estava tendo aquele alimento em um determinado supermercado. Isso se explica por uma coisa, desabastecimento. Eu só vim descobrir isso muito tempo mais tarde. O desabastecimento ele acontecia em razão do controle de preços. Nós tínhamos uma inflação tão insana que o governo começou a controlar preços, tabelar preços. Isso na era do Sarney, eu me lembro muito bem do Sarney, que precedeu o Collor. Me recordo da Semana do Presidente no SBT, com aquela música lá, tipo A Voz do Brasil. Então mostravam a Semana do Presidente, mostravam o José Sarney, e havia esse tabelamento. E quem não cumpria o tabelamento de preços tinha o risco de ter seu estabelecimento fechado, porque havia também o fiscal do Sarney. O fiscal do Sarney era um grupelho de gente que se autoproclamava, todo cidadão brasileiro era o fiscal do Sarney. Então, como havia um cenário de inflação insana e tinha um tabelamento de preço, quem fabricou esse café aqui, ele não podia vender pelo preço que o governo queria tabelado, porque o custo para a produção desse café já tinha sido muito mais elevado do que aquele preço no tabelamento. Então ele estocava a mercadoria, ou os donos de mercados estocavam também a mercadoria. Então, quando vinha um possível reajuste, né, era autorizado o reajuste da tabela, as mercadorias estavam nas prateleiras. Eu só vim entender isso, né, bem mais tarde, essa coisa que eu fazia quando era criança, de desesperadamente segurar alimentos em supermercado. Outra coisa também que existia muito, eu tenho memória muito vívida disso, é quando eu ia comprar gibis, então tinha consulta a tabela do jornaleiro. A gente pegava, tinha um código, né, geralmente era prática, era uma letra, hífen, números. Em gibis mais antigos a gente vê isso, né? Eu até tenho vários aqui. A gente ia ali, olhava, eu também não entendia o porquê disso, depois é que eu compreendi. É que em razão da grande inflação, quando aquela publicação, aquele gibi, aquela revista saía do prelo e chegava até a banca, já tinha havido uma alteração muito grande no valor de tudo que foi gasto ali para poder compensar a publicação daquele material. Então eles estavam ali produzindo o gibi, mas não sabiam por quanto poderiam vender para ter um pouco de lucro. Por isso que vinha com código para a gente consultar a tabelinha do jornaleiro. E a tabelinha eles enviavam ali pelos correios, por distribuidores. Então era muito mais fácil do que ficar colando preços em gibis, como havia ali os etiquetadores colocando preços em produtos de supermercado. Tinha gente na minha família, eu tive parente que foi etiquetador de supermercado. A profissão do cara foi essa. Eu acredito que nós não teremos mais os
etiquetadores, né, os caras da maquineta, porque hoje em dia a gente tem aquele sistema de consultar o preço, código de barras, talvez daqui a pouco venha alguma lei que não exija mais o preço ostensivo na prateleira, mas todo mundo vai consultar no leitor, desde que tenha um leitor em cada corredor, perto de cada gôndola no supermercado. Então ficaram ali alterando os preços e não haverá aquela coisa do horror, né, da etiquetadora, porque hoje a gente dispõe de instrumentos mais modernos. Então, por que é que eu estou falando tudo isso, né? Me lembrei desse período de hiperinflação e como isso ainda é bem vívido em minha memória. É que eu acho que esses tempos eles vão voltar. Eu acredito que esses tempos estão voltando. Eu fui ao supermercado hoje, eu vou várias vezes ao supermercado, eu não fico comprando muita coisa, porque muita coisa eu percebo que está estragando facilmente, principalmente a parte de frios. Isso vai um pouco na contramão do sobrevivencialismo, onde você deve estocar alimentos, mas eu tenho os meus métodos para caso eu precise de alimentos, principalmente considerando onde eu moro, sem ter que estar estocando aqui tanta comida. E como eu falei, eu noto que muita coisa vem estragando. Às vezes até embalagem longa vida, você abre um leite e depois de 2 dias parece que o leite está fedendo. Você compra embutidos e em poucos dias também, às vezes no segundo, terceiro dia, o embutido já está estranho. Pensei até que era a minha geladeira que tinha problemas, mas não é a geladeira. Mas enfim, eu sinto, muitas pessoas dizem, não, isso é impossível, você está exagerando. Mas eu sinto que esse período de hiperinflação está voltando, cara. Eu percebo que nós estamos caminhando para um ambiente assim de mato sem cachorro. Eu percebo a nossa realidade social hoje da seguinte forma. Nós estamos em um sistema de hiperinflação caminhando para hiperinflação. O governo quer isso, o aumento da base monetária, principalmente para manter programas sociais que não se sustentam, e populismo e fisiologismo politiqueiro demagogo. Ao mesmo tempo, nós temos o aumento cavalar da carga tributária. Nós temos tudo caminhando para a tempestade perfeita, né? Todos os elementos da tempestade perfeita já estão aí, cara, se você observar bem. Nós temos um cenário que aponta para uma hiperinflação. Nós temos o aumento massivo de impostos, seguindo aquela doutrina marxista de que você destrói a classe média como com tributação e com inflação. Então você torna a classe média pobre, né? E você mantém ali na sociedade apenas 2 classes, os pobres e os ricos. Os ricos são os políticos, os ocupantes de bons cargos públicos, amigos do poder, e o empresariado também amigo do poder, dessa elite burocrática e política. Aliado a tudo isso, olha só os elementos da tempestade perfeita. Você tem baixa fecundidade, as pessoas não querem ter filhos e estão corretos, né? Olhando o cenário ao nosso redor, quem é que quer despejar almas para sofrer nesse teatro de dor que se tornou essa existência, que talvez sempre tenha sido, né? Mas que agora se tornou mais terrorífico do que nunca. Nós temos o aumento da população idosa, nós temos um ambiente sem moral. As pessoas antigamente tinham vergonha da vulgaridade e da burrice. Hoje a vulgaridade e a burrice são não apenas toleráveis, são coisas, comportamentos, né, aplaudidos e monetizáveis. Você monetiza a estupidez e a vulgaridade. Então esse é outro elemento. Você tem milhões de pessoas, aproximadamente, acho que são mais de 50 milhões, quase 60 milhões de pessoas em alguma forma de assistencialismo. Você tem uma geração de jovens que não quer trabalhar porque é para ganhar uma miséria. Então o cara olha um apartamento, R$1 milhão, um carro popular R$100 mil, então ele pensa, não vale a pena. Eu vou ficar aqui o tempo todo realmente só difusor dentro da casa de meus pais. Realmente tem muita gente que segue esse modo de vida por pura vagabundagem. Mas muita gente não é, porque realmente não enxerga como é viável você se acordar cedo, se submeter a riscos diversos,
à violência, a desenvolvimento de problemas mentais, a um acidente de trabalho, para ganhar uma mixaria, onde no dia de pagamento você já está devendo mais do que o que você recebeu. E você não tem perspectiva nem de comprar uma Pop 100, uma motocicleta PIS, quanto mais um carro popular ou uma moradia digna. Aí também, como elemento dessa tempestade perfeita, você tem pessoas que estão trabalhando, cara. Você tem gente que está ali na labuta, trabalhando em supermercado, trabalhando em obra, trabalhando, cara, em várias profissões essencialíssimas para o funcionamento, né, de nossa sociedade, para a manutenção dessa civilização, desse verniz de civilização que nós possuímos, para poder circular mercadorias, riquezas e serviços em geral. Pronto, aí você tem essas pessoas que realmente estão dando duro porque precisam, porque têm filhos para sustentar, porque querem trabalhar, porque às vezes ali são arrimo de família, mesmo sem ter filhos. É alguém que ajuda dentro das despesas de casa, ou então porque está fazendo uma esquina da vida e precisa de dinheiro para pagar a mensalidade. E dentro dessa tempestade perfeita, essas pessoas estão percebendo uma coisa, que elas estão ralando para manter essa grande roda de ratos circulando, para ganharem salário de miséria, enquanto nós vivemos em um país onde pagamos salários a servidores públicos e a políticos de 100, 200, 300 mil reais. Muita gente diz, não, isso já me disseram isso quando eu comentei sobre esse assunto. Não, você está errado, não existe salário, remuneração do serviço público acima do teto que é previsto na Constituição, que seria a remuneração dos ministros do Supremo. Só que tem um monte de penduricalho que é fora-teto. Então nós temos em nosso país muito servidor público, o servidor público de elite, né, nos 3 poderes, recebendo remunerações elevadíssimas. Não é difícil você encontrar. A gente viu recentemente uma jornalista que foi condenada a indenizar uma desembargadora estadual de Tribunal de Justiça, por ter divulgado os salários absurdos que ela embolsava. Ela não mentiu. Realmente aquela desembargadora ganhava 200, 300, houve mês em que ela ganhou R$500 mil, porque isso existe no serviço público. A jornalista apenas divulgou a matéria. A desembargadora ficou insatisfeita, processou a jornalista e teve ganho de causa. A jornalista agora tem que indenizar a desembargadora. É esse o país onde nós vivemos. Então pense bem tudo que eu falei aqui, esse conjunto de fatores. E eu me lembro, né, lá de minha infância, como a coisa era realmente insana, mas eu era criança e não estava entendendo nada. O cenário de inflação, aumento de base monetária sem fim, governos que rolam dívidas como se não houvesse amanhã. Dívida não é para ser paga, né? O que se diz no setor público, dívida é para ser gerenciada. Nosso problema não é nem a União, nosso problema está longe de ser apenas o Lula e a Janja. Nosso problema está nos estados. Os estados gastam muito dinheiro, os estados consomem muita grana. No serviço público estadual a gente tem salários assim que você não acredita, você só acredita quando você olha e vê assim, em um sistema de publicação oficial, não só acredita agora, já estou igual a São Tomé, só acredito porque estou vendo. E muitos municípios também, principalmente capitais, são dívidas bilionárias de capitais e de estados, e sempre com empréstimos atrás de empréstimos, pessoas desinteressadas em trabalhar. Não estamos formando mão de obra que é extremamente necessária à manutenção da nossa infraestrutura básica. A gente não tem pedreiro, a gente não tem carpinteiro, a gente não tem eletricista, a gente não tem mecânico, a gente não tem marceneiro. Todo mundo caiu no conto do diploma, todo mundo quis ser doutor, todo mundo foi atrás de um diploma em uma esquina da vida, ou até mesmo em universidades públicas, enrolou o diploma, colocou embaixo do braço, agora está desempregado, não sabe fazer nada, não sabe trabalhar com nada e se tornou inutilidade para a sociedade. Pessoas ralando e se sentindo cada vez mais desvalorizadas, porque ralam, pegam condução, exercem uma atividade relevante para a manutenção da nossa sociedade
enquanto observam pessoas aí do serviço público ganhando 100, 200, 300 mil reais ao mês. Eu não estou falando de políticos, estou falando às vezes até de pessoas que fizeram concurso público, são concursadas, mas estão ganhando uma grana obscena dessa em um país miserável como o nosso. Eu penso assim, que em breve, isso aqui não se sustenta mais, não tem fé. Eu vinha tentando, né, ter fé, não vou ter fé, mas não tem fé que me faça crer na sustentabilidade desse sistema como se encontra. Um povo também que não desperta. Aqui onde eu moro, por exemplo, houve enchentes recentemente, muita gente sofreu, a cidade ficou alagada em vários trechos, destruição. E poucos meses depois, estava aí festas, né? O velho pão e circo, e todo mundo estava lá, entupindo a cara, possivelmente cheirando, descendo a bunda até o chão, na metelança, e é assim que segue a vida, cara, independente de classe social, né? Como eu gosto de dizer, todo bostileiro é igual, cara, quase todo bostileiro. A gente tem um bostileiro pobre e ferrado, e a gente tem um bostileiro premium também, que enquanto ele está embolsando ali, para ele está tudo bem, mas ele não pensa sequer em sua descendência, em seus filhos e netos. Que país, né, que lugar, que modo de vida ele está deixando para os seus filhos. Enfim, resumindo, isso tudo partiu, né, essa divagação aqui, essa groselha, esse mar de groselhas, porque eu fui ao mercado hoje, eu vou ao supermercado e eu fico me assustando cada vez mais. Então me lembrei de quando era criança, segurando mercadoria para esperar minha mãe se vestir, ir até o mercado para poder efetuar a compra daquela comida, porque a gente tinha desabastecimento em razão do controle de preços, que por sua vez decorria de um cenário de hiperinflação. E dos gibizinhos, né? Consulte o código na tabela do jornaleiro. E estamos voltando para isso. Agora é um país diferente daquela época, porque nós agora temos um país moralmente falido, nós temos mais gente para passar privação nesse país, nós temos uma violência avassaladora, nós tínhamos bandidagem, hoje nós temos facções criminosas, nós temos um narco-estado, né? O crime ele está enraizado em nosso estado, dentro do poder público em geral. E o bostileiro está aí, né? Dançando, não quer mais nem o pão, basta o circo, cheirando, metendo e ouvindo música nojenta. É isso, cara. Se preparem da melhor forma possível para o que está por vir. Possibilidade de conseguir, principalmente o essencial, água, comida e segurança para você mesmo e para a sua família, caso você tenha família. Porque não tem como essa conta fechar, não tem como estar certo. Não tem como. Nós enfrentaremos certamente, muito em breve, mais em breve do que eu imaginava, um cenário de quebradeira e de horror. Muito em breve. Bem, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Já groselhei demais, vou tentar editar o vídeo para ficar mais curtinho. Até a próxima.